Boa noite, então estamos continuando aqui as halachot de práticas sobre as subiotas, os assuntos que a gente está estudando aqui na Gemara de Kiddushin. Então tem um assunto sobre a Gemara do Daf Lamed Gimel, página 33. A gente estudou sobre a mitzvah de levantar diante de uma pessoa, de um sábio, de um idoso. Então vamos ver um pouquinho sobre essa mitzvah. Katava Hidá besefer Nahal Kidumim. Então Hidá no Vida Zulai, Beshem Rabbeinu Efraim, Mipnei Seivat Akum Ve'adarta Pnei Zaken. Isso que está escrito na Torá, diante do idoso você vai levantar e você vai dar kavod por um zaken, um sábio. Klomar, Shetirei Adam Zaken Meod Omed. Então ele explica essa mitzvah da seguinte forma: quando você vê uma pessoa muito idosa de pé, e ele está incomodado que ele está de pé, ele está sofrendo que ele está de pé. E você está sentado. Takum, levanta e deixa ele sentar no seu lugar. Ele continua falando que esse Ve'adarta, que dá um kavod assim, menor do que Takum, ele fala que é Sheim Enos Aken Kokar, se ele não é um idoso tão grande, tanto Tihaderu Tobidvarim, então agrada ele com palavras. Como assim? Vetomalo, e fala para ele, então, se ela shevet bimkomi shev, você quer sentar no meu lugar, tal, mas não precisa fazer. Assim ele fala, se não é um idoso tão grande, você não precisa fazer, você só conversa com ele, fala assim, quer sentar, tal, não quer sentar, tudo bem. Você já está dando um kavod para ele, uma honra para ele. Mas se você vê que a pessoa realmente está incomodada, que ela está em pé, então tem a mitzvah da Torá, Mipnei Sevatakum, ele explica que ele não explica para o sábio da Torá, que também tem a mitzvah, mas ele explica diretamente para o idoso, que é a mitzvah de deixar ele sentar no teu lugar. Então é interessante que isso não é diferente do que a gente viu até agora na Gemara. A Gemara sempre está falando sobre um jeito de você honrar a pessoa, você levantar para ela quando ela entra e depois você sentar. Aqui está indo além, ele falando que a pessoa tem a mitzvah de dar o seu lugar para a pessoa idosa sentar. Vehine beshut shebet alevi. E assim, no Shut Shebet Alevi, no livro Shebet Alevi, Nishal beinyan kima mipnei zaken v'kayotze bo beotobus. Então, ele foi perguntado sobre a mitzvah de levantar para um idoso no ônibus. Shevadai kar mitzvat kima mitkaem bekima bealma vehadar yoshev. A mitzvah original da Torá é óbvio que era levantar e depois sentar. Não dar o lugar para a pessoa. Essa não é a mitzvah original que a gente estudou, a gente viu na Torá. Vezemur harbashas. Isso aqui é claro, está claro no Talmud. A gente estudou isso aqui também. Nosso estudo, a gente não viu nenhum caso da Gemara que alguém deu lugar para o sábio sentar. A gente viu que levantaram para os sábios quando eles passavam. Mas fala no Shebet Alevi, ele fala o seguinte, ele estuda a seguinte coisa, ele fala assim: já que a gente estudou que o levantar tem que ser o levantar de kavod, que honra a pessoa, que para ela você está levantando, Alken karov levadai dim en mefane mekomo leazaken mevatel aidur devadai en zeidur deatzair yoshev veazaken omed lefanav ketalmid mipnei rav. Então ele fala, isso tudo é quando a pessoa idosa está entrando e ela tem o seu lugar, você levanta para ela e senta no seu lugar, ela vai sentar no lugar dela, você deu kavod para ela, deu honra para ela. Mas ele fala que honra que você está dando para o idoso, que ele entrou no ônibus, entrou no metrô, entrou no trem, você vai levanta para ele, ele não tem onde sentar, você vai lá e senta no mesmo lugar, e ele vai ficar em pé do teu lado, te olhando, e você vai ficar sentado. Será que honra? Isso aqui não teve nenhuma honra no fato que você levantou e sentou. Então ele falou, não é a mitzvah que a Torá falou, levantar do jeito que tem a kavod. Então, esse levantar numa situação dessa, você não está dando kavod nenhuma para a pessoa. O kavod você só vai dar, a honra você só vai dar se você deixar ela sentar no teu lugar.
Omnam kol zeh b'makom shemeshalmim b'shvil amidah kemo leyeshiva. Ele fala o seguinte, a gente estudou nessa mitzvah, o Talmud falou, que essa mitzvah específica não tem perda de dinheiro. A pessoa não perde dinheiro com isso. Não é uma mitzvah que tem custo. Levantar não tem custo. Então ele fala a seguinte coisa, ele fala assim, então tudo isso é se o jovem não pagou mais para ficar sentado do que em pé. Tipo, se fosse uma situação que quem senta paga mais e quem fica em pé paga menos, e o idoso chegou e pagou menos, e o jovem pagou mais para ficar sentado, então ele está falando que a gente viu no Talmud que essa mitzvah de levantar é uma mitzvah que não tem custo. Então nesse caso, ele está tendo custo, porque ele está dando o local que vale mais e ficando com algo que vale menos. Então, ele fala que talvez aqui... Mas você tem também um negócio que se você vê um animal caído no chão com peso nas costas... E está sofrendo? Está sofrendo. Não, com certeza. Se é um caso que a pessoa está sofrendo, animal, não pela mitzvah... Que é um animal, você tem que ajudar, imagina um senhor de idade. Sim. O que ele deve estar intencionando é falar assim, que não é um caso que o Ravosna não é... O Shevet HaLevi não está falando... Não está falando daquele primeiro caso, que nem a gente viu do Ridá, que falou que o cara está sofrendo. Deve ser que não é que está sofrendo. Só tem uma pessoa idosa lá do teu lado e não é que vai ser o fim do mundo. Então ele fala, a mitzvah de levantar, mipnei sevata, como não existe aqui. Você quer dar por outros motivos, você acha que realmente tem que dar porque ele está sofrendo, etc. Com certeza, tem outros motivos para você fazer esse ato. Não é a mitzvah de levantar de mipnei sevata kum, quando tem perda de dinheiro. A mitzvah, tipo, não existe, como se ele fala aqui na Gemara, a gente aprende assim. אמנם יש לומר דזה דווקא כאין ביטול מלאכה וכיוצא, אבל אך החיסרון כיס לצורך מצווה, הדר הבלי כמו שהמצוות דחה בממונו. Aí ele aprende, ele fala o seguinte, ele fala que é diferente, ele tenta quebrar isso, ele fala assim, o que o Talmud falou, vocês se lembram, a gente falou que a pessoa não deve, o Talmud fala que a pessoa não deve parar de trabalhar, não deve perder dinheiro no trabalho para cumprir a mitzvah de levantar para um idoso, etc. Você vai atrapalhar no trabalho dele, ele pode continuar trabalhando. Normalmente isso não atrapalha. A pessoa está aqui e tal, está conversando, está fazendo alguma coisa que não é tão assim. Então, mesmo que está trabalhando, mas não vai acontecer nada se um segundo ele levantar, aí tudo bem. Mas se ele está no meio de algo muito específico, se ele for levantar, ele vai perder dinheiro no trabalho, vai ter que começar tudo de novo, alguma coisa assim, vai perder muito tempo. Então, isso que o Talmud falou que não tem essa mitzvah nesse momento. Mas ele fala assim, mas talvez você pagar, você na verdade levantando, tirando o seu lugar que custou mais caro e dando pro idoso, ele fala assim, talvez isso é diferente. Não está falando de deixar de ganhar dinheiro no trabalho. Você está falando de gastar dinheiro para uma mitzvah. Do mesmo jeito que a pessoa gasta dinheiro para um tefilino. Não é barato, não é de graça comprar um tefilino. Então ele fala que talvez aqui a mitzvah custou dinheiro também. E é diferente do que o Talmud falou, que a pessoa está deixando de trabalhar. É uma diferença. E aí, se for assim, ele fala que também nesse caso ele vai ter que levantar, mesmo que ele pagou mais para ficar sentado, e dar para o idoso sentar. Mas o idoso é opcional, e a mitzvah nesse caso não é opcional, porque tem que levantar. Mas tiver muito Idoso, se fosse considerado o idoso não é opcional? Do mitzvah? Sim. E nesse caso não está sendo opcional. Não, aqui é para cumprir a mitzvah, o básico. Tipo, comprar como se fosse comprar o tefilin mais barato. Pagar ou seria o idoso, e levantar seria a mitzvah. Não, ele falou assim, a mitzvah seria deixar ele sentar no teu lugar. A pergunta é se você é obrigado a cumprir essa mitzvah ou não. Por idoso. Então, mas é um mitzvah que vai ter um custo, que você pagou mais caro, pagou R$100 para sentar. E impera 50. Então, na verdade, você está pagando R$50 pela mitzvah. Ele falou, pode ser que sim, que você é obrigado a cumprir assim, dessa forma. Do mesmo jeito que você pagou não sei quanto para um tefilin. Então, pode ser que sim, tenha a obrigação também de levantar nesse caso. Mas o custo aqui é
opcional. Tanto faz ele sentar ou não sentar, ele não vai conseguir receber mais. É diferente que Não ele paga, trabalhar. É verdade também, é verdade. Também é verdade. Não é verdade? É. Ok, então de qualquer forma a gente aprendeu algo interessante daqui. Só para concluir, As duas pagam. Quando você tá com dor na perna, Também, dormindo, né? mesmo você dá um lugar e você vai sentir dor, e aí? é complicado. Aí talvez você não precise. Também deram Mas de qualquer forma, então a gente aprendeu aqui algo interessante, que a mitzvah de levantar para o idoso, em certos casos, não é só como o Talmud falou, que é levantar e sentar no mesmo lugar, é realmente dar o local para ele sentar.